E aí, pessoal, vamos lá? Belezinha? Mais uma aulinha aí de conectores adverbiais, né? Exercício padedel em cima disso, né? Treinando conectores, né? Loucamente, conectores adverbiais, né? Já estamos aí na nossa bateria 8, né? 8 casos aí, 8 casos, 8 séries de exercícios aí, né? 10 frasezinhas em cada uma. E a gente já conhece os conectores adverbiais, a gente já estudou lá, teve aula teórica de, né, conectores temporais, né, depois os proporcionais, finais, comparativos, condicionais, conformativos, concessivos, consecutivos e causais. E aí a gente vai continuar a brincadeira fazendo o que a gente sempre fez, né, olhando para cada frase, né, separando as frases, vendo como é o conector, relembrando a leitura aqui, né, que ele estabelece entre as frases e tudo mais. Né? Então bora lá para a frase 71. 71 diz o seguinte: os carros modernos não são tais quais os do passado. Então a primeira frase é: os carros modernos não são, né? E aí a segunda começa com tais quais os do passado, né? Então, beleza, já demarcamos as duas frases. Aliás, vamos demarcar direitinho, né? E tá aqui o conector que é o tais quais, certo? Então a gente marca aqui. E aí o que ele está fazendo aqui? Esse conector está ajudando a estabelecer que relação entre as duas frases. Repare que a primeira frase diz: carros modernos não são tais quais os do passado. Né? Ele está dizendo que são diferentes. Não é isso? Né? Aqui ele está dizendo os carros tais quais eram ou foram os carros do passado. Certo? É que aqui a gente não precisa repetir o mesmo verbo nem o mesmo substantivo, que é carros. Tá claro isso? Tá? Mas aproveita aqui o que a gente já fez de leitura. Ele está dizendo que não são, né, os carros modernos, não são, né, os carros do passado. Então ele está mostrando aqui que se está fazendo a observação de uma diferença. Né? Ele está diferenciando carros modernos de carros do passado. Certo? Tranquilo? E aí, quando está diferenciando, você tem que lembrar que diferenciar ou assemelhar é o que a gente faz quando a gente tenta comparar. A gente está tentando fazer uma comparação. Né? É isso que rola. Então, se esse conector serviu para mostrar uma comparação, né, para demarcar, para garantir, esse conector é do tipo comparativo, né, que serve para garantir ideias de comparação. Isso a gente estudou onde? Lá no caso 4. Né? E o tais quais está lá, só que está no singular. Né? Aqui está no plural, por quê? Porque o tal faz o plural tal como o primeiro elemento, né? E faz o qual aqui o plural tal como o segundo elemento, né? Com o segundo elemento. Eles imitam os comportamentos aí de singular e plural do quem está antes e quem está depois. Só para você visualizar que a gente tinha o tal qual lá, vamos lá na listagem dos conectores do caso 4, dos comparativos. Está aqui, ó, logo no começo. Ó. Conectores comparativos, como, tal qual. Tá ele aqui, ó. Beleza? Aí envia lá o bem como, assim como, mais ou menos, do que, né? Mais do que ou menos do que, tanto faz. Beleza? Então a 7.1 era essa paradinha aí. Partiu 7.2? Partiu 7.2. Partiu 7.2 que diz o seguinte: logo que terminar o dia, precisarei dormir bastante e bem. Então, a primeira frase é logo que terminar o dia, já está ali com o conector logo que. E a segunda frase, precisarei dormir bastante e bem. Já marcamos aqui as frases e vamos demarcar o conector. Demarcamos o conector. O conector aqui é o logo que. O logo que é um conector que demarca que relação de leitura.
Hein? Ó, repare que se você perguntar aqui para a segunda frase, que não tem conector, quando é que o cara vai dormir bastante bem, né? Ou em que momento, vai rolar esse soninho, né? Se perguntou lá pelo momento, quem é que responde isso? Né? É aqui a primeira frase, o conteúdo da primeira frase. É assim que terminar o dia. Então, a primeira frase mostra o momento em que se vai dormir bastante bem. É logo que terminar o dia. Mostrar o momento, galera, não se esqueça. É mostrar o tempo. Tá? E aí, então, esse conector é um conector que serve para demarcar a ideia de tempo. Então, ele é um conector de que tipo? Ele é um conector temporal. Temporal aqui não tem nada a ver com chuva não, tá, galera? Fica olhando para a palavra temporal, temporal tem a ver com chuva. Também tem, mas não aqui, tá? Isso aqui serve para demarcar, para garantir, né? Para a gente mostrar em que momento, né, as coisas acontecem, certo? E esse conector estava onde? Na listagem do caso 1, que é a maior listagem que a gente tem. Quer ver lá só? Dá uma conferida? Dá uma conferida só. Né? Você tem lá o logo que como segundo conector temporal. Ó. Tá lá, o primeiro é o quando, né? Que a gente até usou lá como perguntador. Né? Depois o logo que, tinha o assim que, o enquanto, o apenas, igual quando, o mal, depois de, depois que, antes que. Essas camaradas todos aí, a gente já tinha estudado, era só dar uma conferida, consultar. Né? Tem que consultar quando ainda não está na cabeça, tá? Fica com vergonha de consultar não, que tem que consultar mesmo. Tá? Até ficar tudo na cabeça. Então fechamos 7.2. 7.3. 7.3 diz o seguinte: as paredes estão tão demasiadamente sujas, termina aqui a primeira frase, que precisam é de nova pintura. Começou aqui a segunda frase. Não é? É que esse conector ele é espalhado. Né? Ele se estica, digamos assim. Então vamos lá nos concentrar no que é o nosso conector. É isso que a gente vai classificar. Que relação de leitura ele está introduzindo aqui? É claro que a gente não vai esquecer do tão. Né? Tão que. Certo? Mas vamos lá. O que foi dito na primeira frase e o que foi dito na segunda? Ele disse que as paredes estão sujas. Né? E aqui depois precisam de pintura. Né? Então a pintura é o que vai ter que acontecer e vai acontecer depois do que? Da sujeira na parede. Então você tem aqui a relação de antes e depois. Né? Mas o que é que provocou aqui, que vai provocar a nova pintura? As paredes estarem sujas. Então isso aqui é o que gera. Né? Isso aqui é o que provoca. A primeira frase mostra o que gera, mostra o que provoca. Né? O que provocará, o que acarretará. Né? O que motivará, o que causará. Certo? Aqui a pintura. Então a nova pintura é o que vai ser gerado. É o que será gerado. É o que será causado. Então, se estamos brincando com a amostragem do que causa e do que será causado, fechou a conta, cara. Brincar com causa, o que é causado, é brincar de causa e consequência. Eu vou escrever aqui não, que eu vou ficar sem espaço. Isso aqui é brincar de causa e de consequência. É essa brincadeira. A primeira frase mostra o que causa a pintura, a necessidade de nova pintura. Então, como o conector aqui da segunda parte está introduzindo a amostragem da consequência, esse conector mostra a consecução dos fatos.
conector que mostra a consecução dos fatos é chamado de consecutivo. Né? Serve para introduzir a amostragem da consequência de algo. E esse cara está lá no caso 8. Quer relembrar que ele está lá? Vamos lá relembrar. Na listagem dos conectores do caso 8. Né? Então que. Logo primeiro, ó. Né? Conectores consecutivos. Então que, tamanho que, né? Tanto que, de forma que podia ser de tal forma que, de maneira que, ou de tal maneira que, de modo que, ou de tal modo que. Né? Pode botar o tal aí ainda se quiser. Tranquilo? Então, estava certinha aí a análise da frase 73. Foi? Partiu 7.4. 7.4 diz, como diz o ditado, palavras o vento leva. Então, temos aqui quantas frases? A primeira, que é como diz o ditado. A segunda, começa depois dela, palavras o vento leva. Então, aqui as duas frases. Como o ditado diz, como diz o ditado, tanto faz. O conector, você está vendo, é o como. O como é sempre uma situação que a gente tem que relembrar direitinho a história dele, porque a gente já viu em outras ocasiões, ele pode ser um cara com 3 possibilidades de uso. O que o como pode ser mesmo? Vamos relembrar? Ele pode ser causal, ele pode introduzir o motivo, o que provocou, o que gerou. Ele pode ser um cara para produzir semelhanças ou diferenças, ele pode produzir comparações. E ele pode introduzir a ideia de conformidade. Ele pode ser conformativo. Então vamos relembrar rapidinho aqui a novela de cada um deles. Para ele ser causal, ele normalmente está no início da frase. No início da primeira frase. E ele costuma equivaler nessa hora a um já que, a um porquê, né? Esses são os... um visto que, e por aí vai, tá? Para ele ser comparativo, normalmente ele está numa frase, com o verbo não escrito, porque é igual da primeira frase, porque é igual ao verbo da primeira não, mas da outra frase, que pode estar na frente, pode estar atrás, aí também tanto faz, tá? E para ser conformativo, ele está numa frase com verbo diferente ao da outra frase. Certo? E ele costuma corresponder a quem? Costuma corresponder a um de acordo com. Ou ainda, ele pode corresponder ao conforme, ao segundo, ao consoante, que são outros conectores também conformativos. Certo? Então tá aí a lembrança da parada, que você tinha que ter em mente. Lembramos, então, vamos lá. Eu gosto sempre de começar pelo comparativo, porque a gente vai ver logo se os verbos estão ali, escritos ou não, são iguais ou diferentes. Então vamos lá. Qual é o verbo da primeira frase? É o dizer. Verbo, não se esqueça, é aquilo que você consegue conjugar passando lá pelas pessoas gramaticais do eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então eu digo, tu dizes, ele diz. Então é o verbo ali dizer.
E está aqui o levar. Eu levo, tu levas, ele leva, né? Nós levamos, vós levais e eles levam. Tá aí, são os dois verbos. São diferentes, não são? Então, não pode ser mais comparativo, porque o comparativo, quando como é comparativo, ele está numa frase com o verbo não escrito, né? Porque o verbo é igual da outra frase. E os dois aqui estão escritos, são diferentes, então não é mais comparativo. Né? Vamos ver aqui se é causal, já que está no começo da frase. Então, a gente não precisa olhar para o verbo, nem para ser causal ou conformativo, porque os verbos são diferentes, vão estar escritos. E aí vamos ver lá se o como pode ser lido como um já que. Pode ser lido como um já que? Me diz se faria sentido dizer isso aqui assim, ó. Já que diz o ditado, palavras o vento leva. É o mesmo sentido? É o mesmo sentido? Dá até para dizer, mas é o mesmo sentido? Não. É? O sentido aqui já é diferente. Certo? Se o sentido é diferente, então não é aqui causal. Tranquilo? Não é causal. Então só sobrou o quê? Conformativo. Quer conferir se é conformativo? Vê se faria aqui sentido, o mesmo sentido, botar no lugar do como, por exemplo, o de acordo com. Vamos lá. Ou botar o conforme. O conforme talvez fique até melhor. Né? Vamos usar o conforme? Ou o segundo, ou qualquer coisa do tipo. Então poderia aqui assim, você reescrever essa frase, tirando o como e botando lá o conforme e dizendo assim, ó, conforme diz o ditado, palavras o vento leva. Ou ainda, segundo diz o ditado, podia ser o segundo aqui também, que é um conector conformativo. Segundo diz o ditado, poderia? Manteria o sentido? Manteria, né? Então, se manteria, de fato, o cara é conformativo. Então, a gente fechou a conta. Esse conector conformativo, esse como é um conector conformativo, para mostrar relações de concordância, de acordo, ou de discordância, tanto faz. Foi um conector lá do caso 6, que a gente estudou. Quer relembrar? Vamos relembrar esse como, dos conformativos, mas lembrando que ele podia ser comparativo ou causal também. Ele está lá nos comparativos, ó, primeiro conector dos comparativos, o como. Ele é o conector que está aqui nos conformativos, que foi a nossa resposta. E ele podia ser também causal, estava aqui no final da primeira linha dos conectores causais. Tranquilidade? Sim, então não se esqueça como pode ser essas três coisas, a gente tem que avaliar direitinho. Acaba perdendo um pouquinho mais de tempo, mas está aí bem feita a análise. Tá? Então fechamos 7.4. 7.5. 7.5 diz, Mariano viajou mês passado com o intuito de aprender inglês. Então tá aqui, Mariano viajou mês passado, primeira frase, segunda começa com o intuito de, e vem lá aprender inglês. Já estou demarcando aqui os conteúdos de cada frase, e o conector também. Então demarcamos aqui, tudo bonitinho. Tá aqui o com intuito, que vai ser o nosso conector. E a gente vai ver a relação de leitura que ele estabelece entre as duas frases. Sobretudo a segunda com a primeira. Então vamos lá. Quando você tem aqui o com intuito de aprender inglês, o aprender inglês é o objetivo da parada. Não é o objetivo? De qual parada? É o objetivo da viagem. Se você chega aqui e pergunta qual é o objetivo, qual é o propósito dessa viagem, de ele ter viajado. Aqui não é qual foi, né? Vamos mudar aqui só para ficar bonitinho. De acordo com o tempo da frase. Então qual foi o objetivo? Qual foi o propósito? Que às vezes a gente não pergunta assim, a gente pergunta para que serviu? Para que serviu essa viagem aí?
Se você, né, pode perguntar qual foi o objetivo, o propósito dessa viagem, para que serviu? E aí você está vendo, serviu para aprender inglês, então de fato isso mostra o objetivo. Né? Com o intuito está aqui introduzindo a mostragem do objetivo, do propósito, né, da intenção. E tudo isso que a gente está anotando é a finalidade dele ter viajado. E aí, galera, se isso aqui mostrou a finalidade, fechou a conta. Esse conector é um conector que a gramática diz que é um adverbial final, né, para mostrar a ideia de finalidade. Que a gente estudou em qual caso? Lá na nossa aula teórica. A gente estudou no caso 3. Né? Quer relembrar? Vamos relembrar. Conectores do caso 3. Estão aqui, ó, os conectores adverbiais finais. Para quê, a fim de, ou a fim de quê, com o propósito de, com a intenção de, com o intuito de. Não é isso? Ó, opa, tá aqui o cara. Com o intuito de. Visualizou a parada? Relembrou? Então era isso. Tá? Então a frase 7.5, fechamos a conta. Partiu 7.6, vamos lá, frase 7.6. Frase 7.6 diz o seguinte: à medida que o professor explicava a matéria, o assunto ficava mais claro. Então vamos lá, as frases são: à medida que o professor explicava a matéria, a primeira, a segunda é o assunto ficava mais claro. A frase que está aqui junto com o conector é: o professor explicava a matéria, a outra frase é: o assunto ficava mais claro. Então vamos lá. O conector está aqui já destacado, a gente reforça esse destaque, né? Porque a gente vai classificar esse maluco aqui. É o conector à medida aqui. Tranquilo? E aí, vamos lá. Aqui, o à medida aqui, ele introduz que relação de leitura? Em relação lá ao assunto ficar mais claro. Repare que aqui você tem o mais claro, né? E aqui o professor ainda explicar a matéria. Então quanto mais explicação, né? Mais explicação, o que isso gerava lá do outro lado? Mais clareza do assunto. Certo? Repare que mexer com a noção de mais aqui, mais de uma coisa leva mais da outra, isso é mexer com quantidade de explicação. A quantidade de explicação interfere na quantidade de clareza. Certo? E esses eventos aqui são gradativos. São gradacionais. Né? Isso aqui fala da gradação da explicação, levava a uma gradação da clareza. Visualizou? Então, se a brincadeira aqui mexeu com a ideia de quantidade, mexeu com gradação, aí você tinha que lembrar, bom, quem mexe com quantidade, medida, gradação, é a ideia de proporção. Então, esse conector é proporcional. Aqui a clareza é proporcional, a maior clareza é proporcional a mais explicação, a ter mais explicação da matéria lá por parte do professor. É um conector que serve para a ideia de proporção ou proporcionalidade. É um conector de proporção ou de proporcionalidade que a gente estudou onde? A ideia de proporção? No caso 2. Quer relembrar? Relembraremos. No caso 2, você teve lá os conectores proporcionais que eram o à medida aqui, que é um clássico, e a proporção que também é um clássico. Certo? Tranquilo? Aí a gente teve a medida aqui, que é o clássico, é o primeiro, tinha lá ainda o quanto mais, quanto mais, menos, por aí vai. Então, 7.6 fechamos. Aliás, a palavra medida aqui já dava uma ótima dica. Ideia de medida, ideia de quantidade. Certo? Então, partiu frase 7. Ou melhor, frase 7.7. Frase 7.7 diz o seguinte: a despeito de todo o protesto dos trabalhadores,
o governo não tem como pagá-los. Então vamos lá, primeira frase que já começa ali com conector, a despeito de, diz todo protesto dos trabalhadores, né, que não é nenhuma frase completa, mas está ali o conector, a gente vai olhar para ele. E aí você tem aqui a segunda frase que diz, o governo não tem como pagá-los, né, não tem como pagar esses trabalhadores. Né, o Lois aqui retoma trabalhadores. Beleza. Tem até uma questãozinha de referência textual aqui que a gente poderia brincar com ela, mas vamos nos deter no conector. O conector é o a despeito de. Né? A despeito de todo protesto, né, aqui dos trabalhadores, o governo não tem como pagá-los. Bom, se tem protesto, o protesto era para gerar aqui o pagamento, né, dos trabalhadores. Só que o governo diz que não tem como pagá-los. Então você tem aqui um não pagamento na outra parte. Então, na relação entre pagar e não pagar, pagamento e não pagamento, o que é que você tem entre as duas situações aqui? Uma relação de oposição. Porque aqui a regra foi quebrada, aliás, né? Se fez protesto, era aqui na expectativa de ter o pagamento. Mas acabou tendo pagamento? Não, né? Porque o governo está sem grana, né? Segundo essa frase aqui, né? Então aí você tem a ideia de oposição, a ideia de exceção à regra, né? Que seria uma visualização de ressalva também, por menor, depende aí do caso que você queira enxergar direitinho. Mas enfim, se temos aqui uma brincadeira em cima da ideia de oposição, qual é o tipo de conector adverbial que mexe mesmo com a ideia de oposição? É lá o do caso 7. Né? São os conectores concessivos, né? Que a ideia de concessão implica a permissão de algo quando esse algo não deveria ser permitido, né? Ou não permitir algo, e ele acaba sendo permitido. Tá claro isso? E a ideia de concessão, tal como eu falei, está lá no caso 7. Aliás, quer conferir se a despeito de estava lá? Na listagem que a gente teve, que a gente estudou? Vamos lá, o a despeito de está aqui onde? Acho que no finalzinho, né? No finalzinho, quarta linha aqui, a despeito de, né? Vinha lá o em que pese, ou em que pesem, não obstante, apesar de, ou sem que. Tá claro isso? Tá? Então, de fato, a gente já tinha estudado esse maluco como conector concessivo. Certo? Fechamos 7.7? Fechamos, né? 7.8. 7.8 diz, desde que coma direito, aí sim você poderá se divertir à noite. Então vamos lá, a primeira frase é o desde que coma direito, tá aqui o verbo comer, a frase mesmo. E vem lá, você poderá se divertir à noite. Aí sim, você poderá se divertir à noite. Já demarcando as duas frases, demarcamos, vamos lá marcar o conector. Tá aqui o desde que. O desde que é o nosso querido, ilustre conector. E vamos lá lembrar a história do desde que, porque o desde que pode ser duas coisas. O desde que pode ser que duas coisas? Fácil resolver. Ele pode ser temporal, ele pode introduzir a ideia de tempo, demarcar a ideia de tempo, e ele pode ser condicional. Como é que você vai fazer para diferenciar uma coisa da outra? Eu lembrei lá na teoria. Lembrei lá na teoria. Vamos relembrar lá na teoria? Tá anotada. O desde que, vou até mudar de cor aqui, vou botar em vermelho. O desde que, quando ele introduz fato, ele é temporal. Para ele ser condicional, vamos visualizar que eu anotei também. Ele tem que introduzir uma situação que não é fato, que é hipótese, que é possibilidade. Então, relembrado isso, anotaremos aqui. O cara pode ser temporal quando ele introduz uma situação que é fato, ou presente, ou passado, ou futuro.
E para ser condicional, uma situação que não é fato, que é só uma hipótese, é um talvez, é um quem sabe, né? É só uma possibilidade que talvez, quem sabe, uma hora aconteça, se é que vai acontecer. Então, relembrado isso, vamos direto para essa história aí, né? Olhando o conteúdo que está ali junto a ele. Quando alguém diz, desde que coma direito, a pessoa já está comendo? Já comeu? Vai comer? Né? Talvez, né? Coma, não é isso? Talvez coma direito. Então, se aqui estamos falando de um talvez coma direito, a situação é fato? É fato? Não, aqui não é fato. Então, se não é fato, se não é um fato, a gente está brincando aqui com a ideia de uma hipótese. Estava brincando, mexendo aqui, produzindo aqui uma frase de uma situação hipotética, né, que é só uma possibilidade de a pessoa vir a comer direito. Então, se mexeu com possibilidade, possibilidade é o que, galera? É aqui, né, se é hipótese, é um conector condicional, desde que. Aqui é para a ideia de condição. Certo? Que a gente acabou de ver, a gente, né, tem lá esse cara listado no caso dos conectores do caso 5 aí, né? Beleza. Então, 7, 8, nem vou lá na listagem, que a gente já marcou lá na listagem o desde que, tá? Certo? Na listagem de conectores a gente acabou marcando aí em vermelho, né, com marca-texto, a gente viu aí. Olhando então, frase seguinte, que é a frase 7-9. Olha a brincadeira na 7-9, veio o outro desde que. É o outro mesmo? A gente vai ter que avaliar isso, hein? Mas tem um outro desde que aqui para analisar. 7-9 então diz, desde que comeu, ele não se sentiu mais tão bem. Então a primeira frase está lá começando com desde que, a segunda, né, vem aqui dizendo, ele não se sentiu mais tão bem. Então marcando aqui os conteúdos de cada frase e demarcando de novo o conector. Certo? E esse desde que é um conector então? Só pode ser duas coisas. Acabamos de anotar na 7-8, está aí na sua frente. Ele é temporal ou ele é condicional igual foi da 7-8? O que você vai fazer? Vai ver se ele está introduzindo um fato ou uma situação que não é fato, que é hipótese. Então partiu olhar para isso aí. Quando você olha aqui agora a primeira frase dizendo, desde que comeu. Comeu, o cara já botou a comida na barriga, né? Se já botou a comida para dentro, né, entufou lá o bucho, certo? Aqui é fato. Opa! Né? É um fato passado. É um fato passado, já aconteceu. Aliás, estou botando para cá, não vou botar para cá não, senão pode confundir. É um fato passado. A parada já rolou, o cara já atolou lá o bucho dele. A parada já aconteceu. Né? Não é uma hipótese, não é uma possibilidade. O fato já está dado. Então, se temos aqui um fato, fechou a conta. Aqui o desde que, ele está demarcando a ideia de tempo. Ele é um conector temporal. Certo? É um conector aqui que a gente encontrou lá na listagem do caso 1. Certo? E de fato mostra o tempo? Sim, de fato mostra. Se você quiser, olha aqui, ó. Quando é, ou a partir de quando, melhor dizendo, ó, a partir de quando o cara aqui não se sentiu mais tão bem? Se você mexeu com quando, você sabe que está brincando com a ideia de tempo. E quem vai responder a pergunta?
O comeu. Né? A partir de que momento o cara aqui não se sentiu mais tão bem? A partir do momento que comeu, né? Desde que ele comeu. Tá claro isso? A comida não bateu bem, não rolou legal não. Tranquilo? Então 7 e 9 era essa paradinha aí que você tinha que enxergar, né? E a gente acabou treinando, brincando aí com desde que. Partiu 80? Partiu 80. 80 diz: Josué está cansado que nem bicho preguiça. Temos aqui o Josué está cansado. É a primeira frase, segunda frase, que nem bicho preguiça. Então, demarcando as frases, está aqui bem demarcado. O conector aqui é o popular, é o conector dos mais informais que a gente usa, dos mais cotidianos, dia a dia, de linguagem falada aí, é o conector que nem. E o que nem serve para estabelecer que relação de sentido. Vamos lá, o que disse a primeira frase, o que disse a segunda? O que diz a segunda em relação à primeira em relação à segunda. Ele disse que o Josué está cansado, que nem bicho preguiça. Que nem bicho preguiça está o quê? Também cansado. Repare que aqui a informação da segunda frase ela não aparece por inteira, por quê? Porque é o mesmo conteúdo que está lá na primeira frase, que é o fato de estarem cansados. Então ele está pegando o mesmo parâmetro. Qual é o parâmetro? O cansaço. Aqui ele está vendo o cansaço do bicho preguiça e o cansaço do Josué. Certo? Enxergou a parada? E aí ele está vendo que um cansaço é igual ao outro, né? O do Josué é igual ao do bicho preguiça. Então, se ele está vendo que são iguais, um é igual ao outro, ele está vendo aqui uma relação de semelhança, em que houve aqui uma identidade. Eles são idênticos no cansaço. Só que quando a gente brinca com relação de semelhança, galera, isso não se esqueça. Isso tem a ver com a circunstância do comparar. Com a leitura, com a ideia, com a noção de comparar. Com o sentido da comparação. Então, esse conector, o que nem, é um conector que a gente usa, ainda que seja não oficial. A gramática não oficializa isso. A gramática é o livro de regras de português. É um conector comparativo. A gente usa para produzir comparações. E a gente usa direto. Geral usa esse cara aí no dia a dia, apesar de ele não ser aceito pela Suprema Corte da Língua Portuguesa ainda. Tá claro isso? Suprema Corte, é claro, é uma brincadeira. Legal, galera? Viu aí? 80? Quer conferir se ele está lá nos conectores comparativos? Apesar de não ser oficial, eu costumo catalogar ele, listar ele. Tá aqui, ó, que nem o último conector comparativo que eu listei. Até falei que esses aqui, ó, o tipo assim, o assim, ainda não são oficialmente conectores comparativos, mas a gente só usa como, ou pelo menos, se não só usa, quase que 100% dos casos a gente usa para comparar. Legal? Então, 80, fechamos a conta. E fechamos essa bateria. Valeu? Fui!